Esse vídeo apresenta elementos da minha tese de doutorado desenvolvida na Universidade de Leiden, na Holanda, pela Academia de Performance e Artes Criativas. Durante 10 anos eu venho trabalhando com indígenas de várias partes do Brasil em intercâmbios musicais com o meu grupo Mauaca, daqui de São Paulo. Durante alguns anos eu trabalhei com os Paiter Suruí de Rondônia, como parte do meu mestrado em antropologia, e lá eu pude então conhecer mais de perto os diferentes cantos mais antigos e contemporâneos desse grupo. Nesse projeto eu fiz o trabalho de organização, catalogação e digitalização do acervo, e ali então eu tive um contato mais estreito com esse grupo. Esse foi o ponto de partida para eu continuar na pesquisa da música indígena brasileira e conhecer outras expressões sonoras que eram totalmente desconhecidas para mim. No Brasil, existem 252 povos indígenas que vivem principalmente na Amazônia, com uma população de quase 1 milhão de pessoas. Esses povos falam aproximadamente 180 línguas, que pertencem a 4 ramos linguísticos diferentes, além de algumas línguas isoladas. Parece muito, mas na realidade o que aconteceu desde o período da colonização foi um decréscimo populacional imenso. A história do contato com os povos indígenas no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, violência, doença e genocídio. Essa situação forçou a necessidade de promover ações de defesa dessas populações, combatendo a ignorância ainda mantida como forma de violar seus direitos definidos pela Constituição Brasileira de 1988. Vivendo como musicista, arranjadora, cantora e compositora em São Paulo, uma cidade multicultural com quase 20 milhões de habitantes, a aproximação com os povos indígenas amazônicos é muito difícil, a começar pelas distâncias. No Brasil, não é usual estudarmos a vida e as artes indígenas nas escolas e nem mesmo nas universidades. As pessoas que se interessam pelo assunto terão que pesquisar de forma autônoma ou fazer cursos específicos de antropologia indígena. É preciso vencer também os preconceitos contra os indígenas que ainda são vistos como seres primitivos e inferiores e considerados um obstáculo ao desenvolvimento do país. Romper com essa mentalidade nos demanda muita tenacidade. Meu primeiro contato com o universo sonoro indígena aconteceu em 1985, através da escuta do LP de Harold Schultz, com gravações de músicas dos Camaiurá, Suyá, Craô e Bororo. Yo Paraná, yo Paraná, yo Paraná, wabe, yo Paraná, yo Paraná. Hivero, hivero, he, jahe. Hivero, 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 he, jahe. Hivero, 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 he, jahe. As outras referências foram 2 arranjos corais de temas indígenas, como Canideione e Nozaniná, arranjos de Vila Lobos. Eu também havia conhecido o famoso arranjo dos 3 cantos nativos Craó, de Marcos Leite, muito cantado pelos corais brasileiros.
Mais tarde, na década de 90, conseguiu uma cópia do antológico LP Cantos e Ritmos do Xingu, gravado em 1979 pelos irmãos Vilas Boas, com temas dos Camaiurá, Iaualapiti, Caiapó, Juruna, entre outros. Em 1995, conheci diversas reinterpretações de cantos indígenas com Marlui Miranda, quando ela realizou o projeto Ihu. Eu nunca havia ouvido nada igual, pois o material de campo ainda hoje é algo de difícil acesso. A primeira música que me fez entrar nesse universo indígena, que me instigou muito a conhecer mais, foi Coitiangaré. É um canto de guerra, um canto antropofágico dos índios Paiter Suruí de Rondônia. Na realidade, é um canto que era feito pelos inimigos dos Paiter Suruí, que eu encontrei no LP Paiter Merevá. Coitiangaré, 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 Hiripa, Coitiangaré, Coitiangaré, Chameapa, Coitiangaré, 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 Coitiangaré. E eu me encantei com a melodia dessa música, fiquei com muita vontade de colocá-la no repertório do Mauá, e assim eu fiz. Só que quando eu fui trabalhar com eles, eu ficava perguntando dos maiores significados dessa música, o que significava a letra em detalhes. Eu sabia que era um canto de guerra, que tinha uma coisa um pouco mais violenta, mas ninguém me dizia muito bem o que significava. Diziam que era numa outra língua, diziam que era numa língua antiga, com termos arcaicos. Enfim, várias pessoas que eu perguntava despistavam e não me contavam a verdade. Até que um dia eu encontrei com o Uratana, que era quem tinha gravado essa música no LP Paiter Merevá. E aí eu vi ele cantando essa música para a netinha como se fosse uma cantiga de niná. Então eu percebi que aquela música que tinha sido um grande tabu para eles num certo momento, ela foi ressignificada, ela ganhou outro sentido e se transformou numa coisa suave ali com a filha dele. E aí eu percebi que esse processo de apropriação ele é muito comum em todos os povos. Essa canção foi recriada pelo Mauá em diferentes versões, como a do CD Astrolábio Tucupira.com.brasil de 2000, o CD e DVD Pra Todo Canto de 2005, alguns shows ao vivo
e a mais recente faz parte do espetáculo infantil do Mauaca, onde uma das cantoras conta a história dessa canção, relatando o conflito entre o Suruí e seus inimigos. Koichanare, 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 hiripam, koichanare, koichanare, temeapam, koichanare, 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 koichanare. Após perceber esse processo de apropriação e ressignificação dessa música pelos Paiter Suruí e também refletir sobre a forma como eu me apropriava de elementos musicais de diferentes culturas do mundo, eu entendi que meu processo de criação passava pelo conceito de antropofagia cultural. Meu trabalho com o Mauaca, de certa forma, passava por esse viés ao recriar as músicas de diversos povos. Em seu Manifesto Antropofágico de 1928, um texto primordial do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade propôs uma nova poética para o intelectual e o artista nativo, o de engolir o legado cultural europeu para digeri-lo e construí-lo de forma antropofágica. Um trabalho próprio, híbrido, brasileiro, misturando referências indígenas, africanas e europeias. Imaginei, então, uma concepção pós-modernista da música que transcendesse o movimento antropofágico, regurgitativo, metaforicamente falando, proposto por Oswald. O conceito de absorver elementos externos de outras culturas me inspirou. Simultaneamente, compreendi que, com base nas ideias também de Mário de Andrade, aspectos da música brasileira estavam repletos de elementos de outras terras e, desse modo, davam origem a um contínuo hibridismo com muita transgressão e não apenas a ideia de democracia racial. A base do projeto Rupestres Sonoros foi desenvolvida buscando a relação entre os diferentes tipos de canções indígenas, que incluíam desde narrativas, canções de rituais, cantos xamânicos, música para danças e também música instrumental, assim como várias formas iconográficas que incluem desde a arte rupestre, petróglifos, festas cerimoniais, além de corredeiras, pedras e outras características da paisagem entendidas em termos gráficos. Com isso em mente, criei novas versões de canções indígenas dos Kayapó, dos Paiter Suruí, dos Icolém-Gavião, Runicuim, Tupari, entre outros, e as realizei com o Mauaca em diferentes espaços. Esse processo representou um grande salto criativo. Trocando ideias com intelectuais de diversas áreas do conhecimento, me enveredei na proposta de trabalhar sonoramente sobre os rupestres brasileiros. Diante dessa proposta altamente inspiradora, mergulhei nas imagens dos rupestres de 2 sítios arqueológicos brasileiros, Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará, e do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, imaginando que sons poderiam sair daquelas imagens símbolos. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui, desde cerca de 100 mil anos atrás, né? Agora, esses primeiros grupos eram muito pequenos e, como é uma região onde o clima era muito úmido e muito quente, nós quase não temos restos humanos muito antigos. Nós temos mais de 1000 sítios, dos quais mais de 900 com pinturas rupestres, né? Enveredei por essa arqueologia musical, buscando entender que os paleoíndios do Brasil, na realidade, são os indígenas que hoje fazem seus rituais, que caçam, que bebem xixa, que namoram, que dançam, que adornam seus corpos com pinturas e cocares, que se reportam aos espíritos do céu, do ar e da terra. As imagens são do passado remoto, mas as ações ainda se mantêm no cotidiano de muitas aldeias brasileiras.
che, ho ho pere wa che, ho tamayo ama, tamayo ama, tamayo ama, ho pere wa che, ho pere wa che, ho pere wa che, ho tamayo ama, tamayo ama, Akute pandere tsena, apako kya akute pandere tsena, apako kya icha agua kena, apako kya icha agua kena, apako kya bachana awara watapya, bachana awara watapya, icha agua kamaipya, onganabo icha agua kamaipya. Onganaba. Tama dio hai, tama dio hai, tiwo hai, tiwo hai, tiwo hai, tiwo hai, tiwo hai, tiwo hai. Tama dio hai, tama dio hai, tiwo hai, tiwo hai, tiwo hai, tiwo hai. Timore,
A gente vê isso nos sítios arqueológicos da região, que tem terra preta, material cerâmico em superfície. Então, já eram povos que já tinham uma complexidade social também maior em relação aos povos que viveram em períodos mais antigos. Com relação aos grafismos puros ou às formas geométricas, mais recorrentes na região são os círculos, que eles aparecem desde tamanhos muito pequenos, com 10 centímetros de diâmetro, até figuras com 1 metro de diâmetro, que são vistas desde muito longe, desde a base da serra, pelo tamanho e pela intensidade das cores. Então são figuras, círculos vermelhos, vermelho e amarelo, ou só o círculo todo vermelho. Então isso tem um destaque, e a recorrência, que aparece em quase todos os sítios da região. Isso aqui é um calendário. Esse calendário, diga essa, senhora, dos índios, quando eles visitavam uma tribo para outra. Marcavam a lua, cada uma lua um risco desse. Aí então visitava uma para outra para essa aqui. Aí riscava de novo. Então tudo esse risco aí era visita de uma tribo para outra. Além das imagens dos animais, pessoas, me impressionavam também os símbolos geométricos que foram usados nos primeiros ensaios do Mauaca como partituras, mas como um estímulo visual. Diversos desenhos nas pedras dos sítios arqueológicos de Monte Alegre se assemelham aos símbolos usados nas partituras de compositores de vanguarda. Pensei em usar esses sinais extramusicais e grafismos para indicar ou propor sons, articulações vocais e instrumentais em algumas obras. Espirais, círculos, triângulos, pontinhos, tracejados, tudo se transformando em inspiração sonora, pois elas têm ritmo, fluência, dinâmica de expressão, profundidade, têm tudo de que a música precisa para existir. Desse processo, surgiu a ideia de transformar os nomes dos povos indígenas em poesia e transformá-las em música. A junção das sílabas de cada nome se transformava em células musicais. Assurini kaya bikala paluma tipo kamayora, kamayora. Assurini kaya bikala paluma tipo kamayora, kamayora. Assurini kaya bikala paloma tipo kamayora, kamayora. Assurini kaya bikala paloma tipo kamayora, kamayora. Carajá suiaiuja, taberapé. Carajá suiaiuja, taberapé. Carajá suiaiuja, taberapé. Assurini kaya bikala paloma tipo kamayora, kamayora. 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 Carajá suiaiuja, tapirapé. Carajá suiaiuja, tapirapé. Carajá suiaiuja, tapirapé. Yawalapiti, 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 yawalapiti. Carajá yuja, tapirapé, kamayura. Carajá suia, tapirapé, kamayura. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Guaporé, Guaporé, Guaporé. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Guaporé, Guaporé, Guaporé. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá. Tupari, Macurapi, Jabutiaruá.
Em 2010, tivemos a oportunidade de viajar para a Amazônia e realizar uma turnê desse show com o Mauaca e realizar um intercâmbio com 6 diferentes grupos indígenas do Acre, Rondônia e Amazonas. Bom, o primeiro povo que a gente encontrou foi os Icolenga Vião, em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, eles moram ali perto. Um contato assim maravilhoso, onde eles estavam recebendo a gente com flautas, as goianê, que são umas flautas sagradas que eles usam. Muito importante a vinda de vocês aqui, mostrar a nossa cultura para o homem branco conhecer. Depois nos encontramos com os Paiter Suruí, com quem já havia trabalhado durante meu mestrado em antropologia. E a gente também fez uma roda de música, a gente cantava para eles, eles cantavam pra gente. Interação de um povo indígena com um povo não indígena. Essa troca de experiência, essa troca de conhecimento é um lado positivo para a gente. A intenção foi colocar essas musicalidades indígenas no palco, recriar suas canções e dar novos significados para elas. Compartilhar esse repertório para um público não indígena foi uma experiência importante, tanto para nós, do Mauaca, como para os indígenas que ali participavam. Não era nossa intenção imitá-los, mas criar uma performance que pudesse dialogar com um público não acostumado com os códigos sonoros indígenas. Esse show com o Mauaca é um momento único para a gente. Uma experiência boa. Acho assim que foi maravilhoso, sem vontade de fazer de novo, né? Agora, para os índios, né, eu acho que dá uma, sabe, eu acho que realmente fortalece, assim, tudo da cultura, fortalece a vontade, eu acho que a autoestima, né, e é fundamental de você ver as suas coisas ali no palco, as pessoas aplaudindo, né, e eles participando também. Eu acho que foi incrível, assim, para mim era uma coisa que eu sonhava mesmo, assim. Depois a gente foi para o Acre e eu tinha uma expectativa bem grande em relação a esse povo, os Kaxinauá, também conhecido como Bunicuim, porque eu já conhecia a música deles, inclusive a gente faz essa música, uma das músicas deles no nosso show, que é o Matsikauanê. A pintura ela é usada para ritual, né? Festa e ritual de curas e um momento de encontro, né? Assim como estamos, né? Depois a gente
veio aqui para o Amazonas, a gente fez Manaus, a gente teve a grata oportunidade de tocar e se apresentar no Teatro Amazonas, que é um lugar emblemático, um lugar, enfim, que tem uma história incrível. Então, a gente fazer o show do Rupestres Sonoros, Cantos da Floresta, no Teatro Amazonas, com a presença dos índios da comunidade Baiaroá, que são os Tucano, Isdessana, os Tariano, enfim, é um grupo de remanescentes indígenas que vivem próximos a Manaus, né? E isso pra gente foi uma grande alegria. As pessoas mudaram. As pessoas mudaram, elas entendem melhor a cultura e nós todos temos uma participação importante nessa mudança de mentalidade. O trabalho do Mauaca trouxe para essas comunidades um brilho, uma luz, um foco. E eu acho que o mais importante é que hoje as pessoas estão interessadas. A gente finalizou aqui em Manacapuru e a gente se apresentou aqui com o povo Cambeba. Eu vejo como uma lição, um aprendizado. No final, tanto indígenas ou pessoas não indígenas, todos temos muito a contribuir e muito a aprender uns com os outros. Quantos indígenas gostariam de mostrar sua música ao mundo, mas não tem condições de sair para fazer isso? Então, um grupo como o Mauaca, ele consegue fazer isso. É como se estivesse, de alguma forma, saciando uma vontade nossa. Yapana curata vai o ar curupira, yapana curata vai o ar curupira, yapana curata vai o ar curupira, yapana curata vai o ar curupira. Após a turnê pela Amazônia, o Mauaca realizou outros intercâmbios com músicos indígenas como Iban Salles, do grupo Runicuim, músicos da comunidade Baiaroá e com a cantora ticuna Juena. Ao longo desses últimos anos, fui percebendo diferentes formas de abordar os materiais sonoros indígenas e de desenvolver colaborações com eles, ampliando o conceito de multiculturalismo, transformando-o em processos interculturais. Foi com esse olhar identificado com o interculturalismo que passei a refletir mais sobre as diversas demandas indígenas. Pensei também na dificuldade de compreender os códigos culturais dos 252 povos indígenas brasileiros e como transpor isso. Mas ainda observo um total desconhecimento das questões culturais indígenas pela sociedade brasileira em geral. Buscar dar visibilidade, reconhecimento e respeitabilidade aos indígenas é o que me move atualmente, pois observando a difícil situação em que se encontram, entendi que essa é uma função que não posso deixar de fazer. Diante disso, passei a desenvolver projetos de educação musical com o intuito de colaborar com a proposta da Lei 11.645, que implementa a inserção de conteúdos indígenas em sala de aula. Muitos professores desconhecem o que é ser indígena e perpetuam estereótipos constantes sobre esses povos. Em parceria com a educadora musical Berenice de Almeida e de vários indígenas, criamos o projeto Cantos da Floresta para que professores pudessem ter acesso aos conteúdos indígenas com um olhar contemporâneo. Assim, buscamos desconstruir os diversos preconceitos ainda existentes. Com 2 livros de apoio e um website, selecionamos materiais de diversos grupos, acompanhados de atividades para serem utilizadas pelo professor em sala de aula. Temos realizado diversas oficinas, sendo que algumas delas têm a participação de especialistas indígenas. Foi muito legal. A gente cantou algumas músicas, tocou alguns instrumentos e é muito legal. Eu já tinha aprendido uma música. Foi a primeira vez, nem conheci algumas. Muito legal. Essas experiências todas me mostraram que é muito importante a gente relacionar as áreas dos saberes, não dividi-las, não separá-las. Então, tanto a arqueologia, quanto a música, quanto a etnomusicologia, quanto a antropologia,
a linguística, a história, todas essas áreas têm que se entrecruzarem para fornecer um conhecimento mais holístico, mais amplo sobre essas comunidades indígenas. Ao terminar essa tese, assisto a um novo presidente do Brasil comparar indígenas vivendo nas reservas a animais em um zoológico. Para ele, indígenas são incultos, cheiram mal, não falam nossa língua e são um obstáculo para o desenvolvimento do país. Nesse momento, nossas ações, ainda que num plano da pesquisa artística, buscam sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de dar voz a essas comunidades indígenas, dar visibilidade a elas, promovendo o reconhecimento de sua existência e de suas diferentes formas de viver e ver o mundo. Que as pedras silenciosas possam ser nossos guias e mostrar-nos os mundos invisíveis entre os cantos da floresta. A pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, a pedra do teu anel brilha mais